Se você é millennial como eu, você também foi uma pessoa que foi bombardeada com a ideia de que ser nômade era igual a ter liberdade geográfica, que ser empreendedora era igual a ter liberdade financeira e que se você fosse CLT, alguma coisa tinha dado errado na sua vida. Vamos falar disso? Nos últimos dias você deve ter sido bombardeado na internet com pessoas criticando outras pessoas CLT. Isso foi no TikTok, isso foram nas reuniões com amigos e até nos aplicativos de relacionamento tem gente colocando que é CLT já para deixar as pessoas desavisadas sabendo o que podem esperar ali. E aí, é fracasso ser CLT? Não é? Existe uma romantização em torno disso? Não existe? Vamos falar disso hoje? A internet trouxe para a maioria das pessoas uma outra possibilidade de trabalhar. Isso foi comigo, isso foi com muita gente que eu conheço. Talvez você também conheça pessoas que tenham passado por isso, ou até você mesma seja uma delas. O fato é que essas novas possibilidades de fontes de renda, junto com esse discurso de coaching, de que você trabalha para enriquecer outras pessoas, que se você trabalhar na empresa de alguém, na verdade, você está vendendo quase que a sua alma para alguém, que a internet pode te proporcionar uma vida sem rotina, que você tem liberdade, que você vai poder trabalhar do seu celular, cuidando dos seus filhos e dando uma carga mental para aquela mãe que às vezes tem 2 horas por dia só com aquela criança, se sentir mal e achar que ela estando ali num CLT, cumprindo hora das 9 às 5, é algo errado, é algo ruim. Tudo isso junto fez com que a gente começasse a questionar a nossa relação com o trabalho, que de certa forma foi legal, e a pandemia trouxe também um novo formato de trabalho, com a maioria das empresas fazendo home office, nos trabalhos não essenciais. Mas a questão é que a gente acabou distorcendo algo que seria uma discussão útil de como a gente torna o ambiente de trabalho mais saudável e mais propício para uma vida com mais qualidade, para uma discussão que, na minha opinião, é completamente inútil, de que as pessoas, então, se elas trabalham para alguém, elas estão comprometendo o tempo de vida delas. Me chamo Isma, eu trabalho com carreiras femininas e eu sou empreendedora, mas eu já fui CLT e foi muito importante para mim. O início da minha carreira foi sendo trainee numa grande indústria e tendo uma carreira corporativa que foi essencial para que eu, que venho de uma família humilde, que não tenho patrocínio, que não tive alguém que já empreendi e podia abrir uma porta para mim, que eu realmente conseguisse começar de uma maneira um pouco mais estável. E ainda que a gente escute muito das pessoas que estabilidade é uma falácia, que estabilidade não existe, e de fato isso seja uma questão, um fato a ser considerado, é inegável, gente, que as empresas, principalmente as grandes indústrias, conseguem trazer para a nossa vida um pouquinho mais de estabilidade, seja através de um pacote de benefícios, de um plano de saúde, ou até mesmo de um salário ali garantido todo final de mês, que vai pagar aluguel, vai pagar água, luz, telefone e contas aí da vida adulta, da vida real de qualquer pessoa que, de novo, não tem para onde correr se não for através de si mesmo. Isso foi na minha história. Eu comecei então a trabalhar com 17 anos em empresas, fui estagiária, depois trabalhei como vendedora de carros numa concessionária e aí então entrei numa grande corporação como trainee, cresci ali dentro, tive a oportunidade de conviver com pessoas muito inteligentes, de aprender sobre processos organizacionais, de gerenciar equipes, né? Eu era coordenadora, então eu coordenava pessoas, de trabalhar com grandes montantes financeiros, então eu trabalhava numa empresa que só o orçamento que a nossa regional gerenciava era mais de R$1 bilhão no ano. Então eu tive a oportunidade de ser apresentada a uma vida com bastante estrutura que o corporativo te dá antes de decidir empreender, que foi aí por volta dos 30 anos. Quando eu decidi empreender, eu já tinha reserva financeira, reserva de emergência, eu tinha me planejado para abrir uma empresa, porque abrir uma empresa tem custos que são inerentes aí a esse movimento, seja para que você consiga, por exemplo, fazer um site, para que você consiga contratar uma pessoa para te ajudar ali no início, para que você possa fazer uma propaganda do teu negócio. Então esse foi o meu caminho e eu acho que foi um caminho muito assertivo, porque por um período aí de pelo menos 2 anos, eu sabia que eu não precisava que aquele meu negócio gerasse renda necessariamente para que eu conseguisse sobreviver. E no meu caso, como eu falei, eu vim de família humilde, minha mãe era babá, empregada doméstica, depois foi costureira. Eu sou mais uma das milhares de pessoas aí do Brasil que cresceu com uma mãe solo. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu era muito pequenininha, então minha mãe teve a maior carga ali, tanto financeira quanto de trabalho de cuidado. Fui criada também pela irmã dela, que fez muito parte aí da minha vida, eu inclusive a chamava de mãe. Mas nós, de novo, viemos de uma família muito simples. Então, quando eu fui empreender, eu precisava garantir que eu conseguiria me manter nesses 2 anos e manter também minha mãe, porque eu também ajudava ela em casa. E ter esse dinheiro guardado me deu saúde mental. Quando eu comecei, então, por volta dos 31, 32 anos, a ver resultado mesmo no meu negócio, eu ia em vários eventos, né? Esses eventos de marketing, foi uma época que
que as redes sociais estavam bombando, então a gente tinha que entender muito, né, o Instagram, como que eu vendia meu negócio e tal. Eu comecei a ir nesses eventos e eu via muito marketing pessoal. Isso era uma crítica que eu fazia, assim, um pouco, porque eu ia para aprender, por exemplo, como que eu ia vender um serviço na internet. E eu chegava lá e eu escutava a história de um empreendedor usando um cinto de marca, falando difícil e dizendo o quanto ele ficou milionário. E depois eu ia pro meu negócio e eu não tinha nada para usar daquilo ali e eu nem sabia o que eu ia fazer com aquelas informações. E aí eu fui meio que aprendendo na raça mesmo, porque, de novo, a minha família não tem grandes empreendedores, eu não tinha um mentor, alguém que pudesse me dizer, olha, vai pra direita, pra esquerda. E depois de um ano ali, batendo muita cabeça, abri também uma startup, enfim, cometi vários erros, conheci várias pessoas, eu decidi juntar algumas mulheres pra gente começar a trocar um pouco sobre nossos negócios e trocar figurinhas mesmo, pra que a gente pudesse aprender umas com as outras. E disso surgiu um movimento que foi pra Moçambique, que hoje faz parte de uma organização internacional, a United People Global, na Europa. Tive a oportunidade de dar palestras na ONU, de falar com incontáveis mulheres, e nessa minha jornada eu mentorei mais de 6.000 mulheres individualmente no 1 a 1, falando da carreira de cada uma delas. Seja a carreira corporativa, seja a carreira como empreendedora. E hoje eu trago para vocês uma informação e o meu ponto de vista que está muito além da minha opinião, mas sim com uma experiência empírica que eu acho que talvez eu desconheça alguém que no nosso país, que no Brasil, tenha esse volume de contatos e pessoas que tenha visto e mentorado a carreira como eu tenho, e hoje eu posso dividir isso com vocês. E o que eu acabei vendo muito nisso? Que as mulheres que saíam despreparadas para o empreendedorismo, muitas com o discurso de vou ter mais tempo para minha família, vou ter mais tempo para os meus filhos, vou conseguir me dedicar a uma vida pessoal, que eu sei que dentro da gente é uma dor, é uma questão, principalmente para as mulheres que são mães. Se elas saíam, faziam esse movimento de empreender sem uma estrutura por trás, o que acabava acontecendo 1 ano, 2 anos depois? A saúde mental dessa mulher estava destruída. Ela estava sem dinheiro, ela estava se sentindo fracassada, ela estava se sentindo incapaz de gerenciar a própria vida e muitas vezes colocando em sofrimento aquilo que ela quis, num primeiro momento, usar como motivação, que era justamente ali a família, os filhos. Por outro lado, a gente sabe também, e a gente não pode fazer uma vista grossa aqui, que as empresas ainda têm um avanço muito grande para fazer, principalmente no que tange aí as mulheres, em especial as mulheres que são mães, porque de fato não tem como uma mulher hoje que é mãe, não é meu caso, eu não sou mãe, mas eu, de novo, acompanho a carreira de muitas mulheres que são mães, que elas cheguem na terça-feira à noite e elas possam assumir uma viagem na quarta-feira no meio da tarde, sem fazer toda uma logística interna dentro de casa, quem vai ficar com o filho, quem que vai buscar, quem que vai alimentar, etc. E a gente sabe que dentro de grandes empresas, muitas vezes as mulheres que acabam não podendo fazer esses movimentos bruscos de viagens, etc., acabam sendo colocadas ali quase que numa geladeira, não pegando projetos interessantes e muitas vezes não concorrendo a algumas vagas que elas poderiam concorrer por competência justamente por uma questão familiar. E aí a gente entra em toda uma outra questão, porque se nós mulheres somos quem garante a continuidade da espécie humana, as empresas precisam também entender isso. Então eu consigo entender e me empatizar com a ideia de que ao empreender, a gente de fato vai conseguir mitigar um pouco esses danos que acabam acontecendo com algumas mulheres que estão em grandes organizações. Por outro lado, a gente precisa também relembrar que a gente está no Brasil, que é um país que 63% das empresas fecham nos primeiros 5 anos de negócio. E isso acontece por vários motivos que eu não vou entrar aqui, questões econômicas, questões de gestão mesmo, questões de próprios movimentos de mercado, despreparo muitas vezes dos empreendedores e que também a gente tem essa ideia do empreendedorismo como aquela pessoa que sobe num palco para dar uma palestra, mas que a imensa maioria dos empreendedores hoje no Brasil são profissionais liberais e pessoas com microempresas, né? Então a pessoa que vende ali cachorro quente, a pessoa que é uma manicure, que trabalha em serviços, a gente sabe que o empreendedorismo verdadeiro do Brasil estão nos pequenos, nos micro e pequenos empreendedores e que para essas pessoas a instabilidade é uma questão muito importante. Então, quando a gente começa a criticar o CLT do jeito que a gente vem vendo ser feito com crianças e adolescentes dizendo que para eles é um fracasso virar CLT, com pessoas tendo que colocar em perfil de aplicativo de relacionamento são CLTs, para que as outras pessoas já saibam o que esperar deles, eu começo a me questionar se a gente está indo para o caminho certo e se a gente está trazendo a discussão para o lugar que ela deveria estar. E aí o que eu sempre falo para as minhas mentorandas e que eu volto aqui para você que está me assistindo, principalmente se você tem vontade e esse desejo de empreender como eu tinha, eu sempre soube que eu iria acabar sendo empreendedora. Por questões pessoais, eu me sinto encaixotada dentro de empresas, eu acho que eu sou uma pessoa muito criativa, eu acabo não conseguindo colocar tudo isso no negócio. Eu também sei que eu sou um pouco
insubordinada para algumas questões. Então, para mim, pro tipo de vida que eu gosto de ter, o empreendedorismo é uma via muito importante e, de novo, me organizei para ela. Agora, vamos falar da tua vida. No seu caso, você tá preparada para empreender? Você hoje tem uma reserva para empreender? Se nada der certo no seu negócio no próximo ano, você vai ter que pedir ajuda para alguém? Você vai ter que pedir empréstimo de dinheiro para alguém? Ou você vai conseguir se manter? E, em especial, como tá a sua empregabilidade dentro do mundo corporativo ou da tua carreira, uma vez que você empreenda? Então, quando eu fiz esse movimento, e essa é uma dica que eu falo muito para as minhas mentorandas, eu me mantive com uma empregabilidade alta. Eu fui fazer cursos fora do Brasil, eu me mantive muito ativa dentro do meu segmento, porque se nada desse certo, eu ia ter que voltar a mandar currículo. E aí, quando uma empresa pega um currículo de uma pessoa que parou por um tempo para empreender, ela precisa entender que essa pessoa não está obsoleta, que ela consegue voltar para aquele negócio e que ela consegue fazer girar a roda de novo. Ter essa noção, ela é muito importante para que a gente dê passos um pouco mais sólidos e com mais tranquilidade mental. E aí, falando um pouquinho do CLT e entendendo que o CLT tem uma estrutura que ajuda muitas pessoas, a grande discussão para mim, e é um ponto de reflexão para quem tá nessa dúvida e para quem não sabe muito bem para onde que vai, o CLT entrega, em muitos casos, o tipo de estabilidade que vai dar uma tranquilidade mental para uma pessoa. Então vamos dar um exemplo seguinte: o cara tem 4 filhos, 3 filhos e uma mulher, 4 pessoas ele mais ele. Quanto custa 5 pessoas num plano de saúde se ele tiver que pagar fora dentro de uma empresa? Quanto custa todos os benefícios que ele acaba ganhando e que compõem ali aquele pacote salarial dele? Será que isso, dentro de um CLT, não traz uma tranquilidade para que essa pessoa tenha um sábado e um domingo de paz? Para que essa pessoa possa desligar o telefone no final de semana e curtir com a família? Eu sei que para quem é alta gestão, alta liderança, isso é muito difícil. Mas, de novo, a maioria das pessoas do Brasil não estão em alta gestão e alta liderança. Para a maioria das pessoas é isso que acontece. Se você vai empreender, gente, não existe nunca mais ter férias sem estar no seu telefone. Tá? Isso não existe, isso acaba. Pro tipo de vida que você quer ter, o que é melhor? O que você acaba se encaixando? O que faz mais sentido em termos de qualidade de vida e em termos, em especial, de estrutura de vida que você pretende ter? Muita gente fala, porque quem é CLT não prospera. Não é verdade. A gente tem uma escada de cargos, mas hoje a gente tem altos executivos nas empresas que ganham muito mais do que muitos empresários. Vamos tirar um pouco o mito de lado e entender que muito mais sobre onde eu ganho mais, onde eu ganho menos, liberdade, nomadismo e etc. E um monte de historinha da carochinha que o povo foi contando pra vocês ao longo dos anos, tem o tipo de vida que vai me fazer mais feliz. Porque no final do dia, gente, mais do que qualquer coisa, a gente tem que lembrar que trabalho é só trabalho. Trabalho tem que ocupar a caixa de trabalho da sua vida. A sua vida não é o seu trabalho. Seu trabalho faz parte da sua vida. E o seu trabalho, ele tem uma função muito importante, claro, de colocar os seus talentos no mundo, de te dar um propósito, né, de acordar, de fazer coisas, embora eu não acredite que trabalho seja propósito. Eu acho que ele ajuda a gente a ter rotina e a ter propósito, mas trabalho tem que compor uma vida feliz. Então eu tenho que estar feliz espiritualmente, eu tenho que estar feliz com a minha família, com as escolhas que eu fiz pra minha vida, e o meu trabalho vai me dar dinheiro para que eu possa viver a minha vida com os meus. E se esse trabalho não estiver bom, eu vou procurar um outro trabalho. Se esse trabalho não estiver agregando, eu vou procurar um outro trabalho. Se eu não estiver conseguindo realizar os meus sonhos nesse trabalho, eu vou procurar um trabalho que consiga me entregar isso. Olhando aí todos os pratinhos, né, de qualidade de vida, ambiente de trabalho, clima, se eu trabalho com pessoas legais e etc. Mas a gente não pode colocar o trabalho no centro da sala como se ele fosse a coisa mais importante da nossa vida. Porque o que acaba acontecendo com quem faz isso, e eu já vi isso com incontáveis pessoas que eu acompanhei ao longo desses anos. Essa pessoa vai chegar aí perto dos 45, 50 anos, frustrada e infeliz, porque não fez escolhas de vida que as fariam felizes. E aí elas só olharam para o trabalho, e do contrário também, só olharam para eventualmente vida pessoal e não olharam para isso. Então a gente sempre tem que acabar fazendo um malabarismo de meu trabalho me entrega a vida que eu quero levar, e a vida que eu tenho é uma vida que me sustenta em termos de felicidade, ou eu tô buscando ser preenchida nesse trabalho? Porque se esse for o caso, não importa se você vai ser CLT ou empreendedora, você não vai chegar lá, você não vai encontrar o que você espera. De resto, gente, tudo que a galera fala de ser nômade, de ter liberdade, de trabalhar do celular, de ficar em casa com filhos e etc., lembrem que é para vender curso. Lembrem que tem um objetivo de te fazer comprar um discurso. Não é sobre isso. É sobre você, é sobre a sua família, é sobre os seus sonhos. Você tá conseguindo realizar os seus sonhos? Você tá feliz quando você acorda? Você vê uma vida com propósito, uma vida que te alegra? Se sim, esse é o seu caminho. A gente se vê no próximo vídeo.